Bom dia, galera! Bom dia, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando, vamos chegando. Tem uma galerinha aqui comigo já. Peraí, deixa eu falar um oizinho até que a galera vai entrando. Eu vou falar um oizinho. Júlia, bom dia. Maria Eduarda Mafessone, bom dia. Marina Marçal, Tainara, Ana Lúcia, Carolina, bom dia. Gabriel, um abração para você, bom dia. A Júlia Rezende, Marissa, bom dia. JP, Júlia Rezende, porque vai embaralhando aqui para mim, gente. Vai embaralhando aqui, ó. Maria Eduarda, Marina Marçal, Matheus Fonseca, um abraço para você também. Milene, Paulo Magno, Rafael, um abração, Rafael. Tainara, Vinícius Amuí. Ô, Vinicinho, beleza? Vinícius Antônio, o Ellerson, até você tá aqui, meu. Sábado você não costuma acordar cedo. Maria Eduarda de Oliveira. Beleza, gente. Ó, quem entrou depois aí que eu comecei a falar, ó, Amanda Rufino também, eu acho que eu não tinha falado o nome dela. Então, bom dia para todo mundo, classe lotada, que beleza, gente, que beleza. Carolina, bom dia, Júlia Rezende, Marissa, Wellerson, Ana Lúcia, Milene, o Magno, até o Magno está aí hoje, hein? Matheus Fonseca, bom dia, Vinícius Amuí, Wellerson, beleza, galera, beleza. Bom demais, viu? Bom demais, bom ter vocês aqui. Ô Magno, então, não sei o que está acontecendo. Você deve estar usando um outro nome aí, porque raramente eu vejo você aqui, viu? Certo? Mas não vamos começar com briga, não, porque um sabadão aí com essa chuvinha gostosa, né? Não vamos estressar, não. Ô, gente, só uma curiosidade. Eu estava olhando ali no link que eu mandei e eu não vi o link do Luciano nem do Edgar. Eles não mandam link? Será que eu tô fazendo coisa que não precisa? Como é que você assiste a aula deles? Ô, Ellison, como é que O faz? link dele tava lá. É? Então eu acho que eu. Luciano. Então eu acho que eu consigo ver só o meu. Não sei, mas o link do Luciano tava lá. O Edgar manda no grupo. É, né? O Edgar acho que não usa a plataforma, né? É, ele manda no grupo. É que o Edgar não sabe mexer com plataforma, né? Ele costuma passar fax, essas coisas aí, certo? Mas a plataforma é igualzinho, né? É igualzinho. O link também é a mesma coisa. Milene, bom dia. Bom dia, Claudinho. Só uma pergunta, Milene. Você já pegou sua apostila 5? Já. Gente, será que todo mundo que está na sala já pegou a apostila 5 ou não? Porque parece que começaram a entregar essa semana, não foi, Milene? Foi, eu peguei na terça, eu acho. É, você pegou na terça, né? Porque assim, ó, eu precisava fazer uns exercícios da apostila 5. Então, ó, quem ainda não tá, me fala no chat aí. Fala assim, ainda não, não, só falar não, só para eu saber, sim ou não, só para eu saber se eu posso usar hoje ou não. Eu não tem problema, eu posso trabalhar um pouquinho mais de teoria até que todo mundo pegue a apostila, tá? Então tá, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó, já chegou aqui, beleza. Então, ó, beleza. Então hoje eu não vou trabalhar com a apostila 5, tá? Eu vou dar a matéria da apostila 5, mas exercício eu deixo para fazer a semana que vem. Milene, pode ser assim? Pode, eu já sabia que as meninas estavam sem. Legal, legal. Então, eu vou fazer assim, ó. Aquela listinha de exercício que eu passei para vocês, quem está sem apostila, tenta fazer ela, porque senão você demora para fazer exercício, vai esquecer na matéria. Então, tenta fazer aquela listinha, ok? E aí, a semana que vem, a gente faz exercício da apostila. No sábado que vem, eu faço exercício da apostila. Você tem uma semana para pegar essa apostila. Outra coisa também, galerinha, que eu queria falar para vocês, os exercícios de fixação, eu vou fazer todos com vocês, viu? Então, quando você pegar a apostila, faça os propostos. Porque se você fizer o de fixação e deixar os propostos, quando eu for fazer o de fixação, você já fez, perdeu tempo à toa. Tá? Então, faça os propostos. O de fixação é para a gente fazer aqui juntos. Você vai falar assim, Cláudio, mas eu estou com muito tempo. Aí, beleza.
Se você já fez tudo de física, tudo de matemática, tudo de biologia, tudo disso, aí sim. Mas os de fixação, deixa para a gente fazer juntos aqui. Tá bom? Ô Milene, só para eu ter uma ideia, eu na aula passada, eu passei para vocês uma relação entre o Kp e o Kc. Aquela forma, deixa eu pegar aqui, ó. Ah, então legal. A relação é assim, ó. Kp é igual ao Kc, não é assim? Vezes RT, vezes RT, elevado a ΔN. Esse ΔN aqui é a variação de volume. Você pega a somatória de volume, né, de mols de gases dos produtos, menos a soma de mols de gases dos reagentes. Então, eu já passei para vocês aqui, né, Milene? Já passou. Você Beleza. Tudo... Legal. Então, hoje, nós vamos aprender a fazer deslocamento de equilíbrio. Deslocamento de equilíbrio é o nosso assunto da aula de hoje, certo? Agora eu queria saber o seguinte, ó, Milene, você mesmo, você lembra quem rege deslocamento de equilíbrio? Qual é o princípio que rege deslocamento de equilíbrio? Você lembra? Como assim? Existe uma lei, um princípio descoberto por um químico, né, um químico francês, que rege deslocamento de equilíbrio. Então a gente chama assim, ó, princípio de... Não, sei não. Vamos ver se o Vinicinho, se ele lembra. Ô Vinícius. O Vinícius deve saber. O Vinícius, ele tá esperto, viu? Eu acho que ele vai lembrar. Vinicinho, você lembra? Princípio de Le Chatelier, Cláudio. Isso, garoto. Só o seu francês aí que tá um francês uberabense, né? Certo? Tá Não é Le meio Chatelier, é Le Chatelier, certo? Princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier, ele é o princípio que rege deslocamento de equilíbrio. Vinicinho, esse princípio aqui, ele também é chamado de fuga ante a força. Tá bom? Então, ó, o princípio de Le Chatelier é conhecido também como fuga ante a força. E ele rege deslocamento de equilíbrio. Galera, eu queria que você concentrasse aqui em mim um minutinho. Ó, presta atenção. Se você quiser entender deslocamento de equilíbrio, você vai pensar assim. Presta atenção. Você vai pensar assim. Quando você mexe no equilíbrio, ele quer desfazer o que você fez. Wellerson. Oi. Pensa desse jeito. Quando você age sobre um equilíbrio, quando você faz uma força externa a um equilíbrio, ele quer desfazer o que você fez. Entendeu? Uhum. Por exemplo, se você aumenta alguma coisa, ele quer diminuir. Se você diminui, ele quer aumentar. Então pensa, raciocina desse jeito. O equilíbrio desloca-se para anular o que você fez. Ele sempre quer desfazer o que você fez. Sem problemas? Então vamos colocar aqui o princípio de Le Chatelier. Wellerson, olha lá. Quando uma força externa é exercida sobre um equilíbrio, este age no sentido de anular essa força. Então eu queria que vocês pensassem assim. Quando você faz uma coisa externa, uma força externa sobre o equilíbrio, ele vai tentar anular o que você fez. Ele quer anular ou diminuir o que você fez. Por isso que é fuga ante a força. Você faz alguma coisa, ele quer desfazer. Milene, até agora tá de boa? Eu só não lembrava o nome mesmo. Beleza. Ó, Milene, eu não sei se é o seu caso, mas tem alguns alunos que gostam de copiar junto com a gente.
Então, ó, eu não sei se... Porque isso aqui eu vou mandar para vocês depois lá no portal, tá? Mas se alguém quiser copiar, esse daqui, ó, é o princípio de Le Chatelier, fuga ante a força. Quando uma força externa é exercida sobre um equilíbrio, este, né, o equilíbrio, ele age no sentido de anular esta força. Milene, você lembra quais são os 3 fatores que deslocam o equilíbrio? Concentração, pressão e o último. E o último. E Eu o acho que último. não é temperatura. É temperatura. Temperatura. Concentração, pressão e temperatura. Certo? Olha lá, ó. Fatores que deslocam o equilíbrio: concentração, pressão e temperatura. Existem 3 fatores que deslocam o equilíbrio: concentração, pressão e temperatura. Certinho? Nós vamos agora trabalhar com cada um deles. Gente, a qualquer momento você pode me interromper para fazer pergunta, ou através do chat, ou através do microfone, tá? Você que decide. A hora que der uma piscadinha aqui no chat, eu vou lá te atender, certo? Então vamos começar. Ó, fuga ante a força. Eu vou falar primeiro da concentração. A Marília, gente, eu não vi, ela tá na sala, Marília, hoje ou não? Marília, bom dia. Bom dia, Cláudia. Tudo bom? Tudo e você? Graças a Deus, eu não tinha te visto, eu fiquei até preocupado. Você não perde a minha aula. Não, é Marília. que eu cheguei uns minutinhos atrasada. Eu desconfiei desde o princípio. Marília, vamos raciocinar um pouquinho aqui comigo. Ó, eu tenho aqui uma reação química, A mais B dando C, certo? A gente sabe que quando uma força externa age sobre um equilíbrio, o equilíbrio se desloca para anular aquilo que foi feito sobre ele, ok? Ok. Então eu vou fazer o seguinte: eu tenho aqui um equilíbrio. Quando eu vou para a direita, eu falo que eu estou indo para o lado 1. No meu caso aqui, tá? Eu quero chamar para a direita de lado 1. Quando eu venho para a esquerda, eu vou chamar de lado 2. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, Marília. Ó, o equilíbrio está estabelecido. Bonitinho. Certo? Eu vou abrir o recipiente e vou colocar mais A. Certo? Estava já o sistema em equilíbrio. Eu abri o recipiente e acrescentei A. Se eu acrescentei A, eu estou colocando uma força externa sobre o equilíbrio. Ele vai sofrer um deslocamento. A pergunta é, Marília, se eu aumentar a concentração de A, eu vou provocar um deslocamento para a direita ou para a esquerda para esse equilíbrio aqui? Para a direita. Isso, vai para a direita, vai para o lado 1. Por quê? Porque se eu aumentei A, ó, eu aumentei A, ele vai querer diminuir, certo? Para diminuir, ele tem que deslocar para o lado contrário do A. Entendeu ou não? Entendi. Agora, Marília, deixa eu ver como é que você está de conceito. Ó, estava em equilíbrio. Eu abri o recipiente e coloquei mais A, certo? Provocou um deslocamento para a direita. Fala para mim o que vai acontecer com a concentração de C. Vai aumentar? O que vai acontecer com a concentração de B? Vai diminuir? Vai diminuir. Porque o A que eu coloquei, para deslocar para a direita, ele vai ter que reagir com B. Então, ele vai consumir B. Certo? Então, ó, quando eu coloquei A, houve um aumento na concentração de C. Houve uma diminuição na concentração do B. E o KC, Marília, vai aumentar ou vai diminuir? O KC? Isso. KC fica igual, não? Isso! Porque o KC só altera quando eu mexo na... Temperatura. Exatamente. Certo? Então, ó, eu aumentei A, eu coloquei mais A. Deslocou para a direita, aumentou C, diminuiu B, o KC e o KP não são alterados, porque toda constante de equilíbrio só altera com a temperatura. Marília, de boa isso daqui? De boa. Beleza, agora eu vou chamar o meu querido Wellerson.
Wellerson, Oi. compareça aí, meu querido. Vamos lá. Isso. Ó, vou fazer o seguinte, Wellerson. Eu cheguei, ó, eu tenho esse equilíbrio aqui, tá aqui bonitinho. Eu vou chegar, vou abrir o recipiente e vou retirar B. Então, eu vou diminuir a concentração de B. Eu diminuir, tá? Eu quero que você me diga, Wellerson, se haverá um deslocamento para a direita ou para a esquerda. Para a esquerda. Isso, garoto. Então, é assim, ó. Quando eu aumento a concentração de um componente, provoca um deslocamento para o lado oposto deste componente. Agora, se eu diminuo a concentração de um componente, desloca para o lado que está esse componente. Qual que é a explicação para isso? Se eu diminuir, o equilíbrio vai querer aumentar. Lembra que eu falei que ele sempre quer desfazer o que você fez? Se você diminuir B, ele vai querer repor o B que você tirou, tá? Então ele tem que deslocar para o lado que está B. Agora, Wellerson, calma, calma. Você passou só no primeiro teste. Eu diminuí a concentração de B. Houve um deslocamento para o lado 2, certo? Para a esquerda. Fala para mim o que vai acontecer com a concentração de A. Vai. Se mantém. Não. Quando você tirou B, desloca para a esquerda, não é? O A não está à esquerda? Sim. Então vai aumentar a quantidade de A. É mesmo, você vai desfazer, é verdade. Certo? O que acontece com a concentração de C? Diminui. Isso, diminui a concentração de C, tá certo? Porque houve deslocamento lá para o lado contrário de C. E o KC e o KP, Wellerson, eles aumentam, eles diminuem? O que acontece com o KC e o KP? Mantém. Isso, eles não são alterados porque toda constante de equilíbrio só varia com a temperatura. Agora, cuidado, viu? Cuidado, gente. Olha para mim aqui. Ó, Wellerson, pode continuar você aí. Quem diminuiu a concentração de B? Nós. Nós abrimos o recipiente e tiramos B. Nós. Agora, fomos nós que aumentamos a concentração de A? Não. Houve um aumento na concentração de A por causa do deslocamento do equilíbrio. Então, ó, nós fizemos isso. Isso daqui é uma força externa. Agora, isso daqui é uma consequência. Tá? Eu não aumentei A. Não aumentei. Eu diminuí B. O aumento de A foi porque o deslocamento aconteceu para a esquerda, acabou aumentando A. Ô, Wellerson, tá de boa até agora, meu querido? De boa, de boa. Beleza? Então, deixa eu dar uma continuação. Gente, eu repito, viu? A qualquer momento você pode me interromper para perguntar. Gente, não existe nenhum vestibular, nenhum, colocando vestibular, colocando Enem, que não caia deslocamento de equilíbrio. Às vezes, você nem sabe que é deslocamento de equilíbrio o exercício, mas você resolve usando esse conceito aqui. Tem uma matéria na química chamada efeito do íon comum, certo? Que cai bastante. E você resolve efeito do íon comum através de deslocamento de equilíbrio. Mas calma, viu? A gente vai de boa passar para vocês aí. Então vamos lá. Ó, quando aumentamos a concentração de um componente do equilíbrio, ocorre deslocamento para o lado oposto desse componente. Certo? Se o componente está nos reagentes, se você aumentar a concentração dele, desloca para o lado dos produtos. Se o componente está nos produtos, se você aumentar a concentração dele, desloca para o lado dos reagentes. Então, quando você aumenta a concentração de um componente, ocorre deslocamento sempre para o lado oposto desse componente. Carolzinha está na sala hoje? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, rapidinho. Ó. Carolzinha, deixa eu ver aqui. Não estou vendo. E também não estou vendo a Gabizinha, né? As duas não estão na aula hoje. Mas beleza. E elas estão na cidade porque ontem o Felipe viu as duas aqui perto da minha casa. Eu não sei, deve estar dormindo, né? Que essa chuva deve estar dormindo. Gente, então é assim, ó.
Se aumentar a concentração de um componente, desloca para o lado oposto. Ou, óbvio, né? Se você aumenta, vai para o lado oposto. Gente, se você diminui, vai para o lado que está a substância. Mas deixa eu ler aqui para você primeiro. Aumento da concentração. Se você aumentar uma substância dos reagentes, vai deslocar para a direita, lá para o lado dos produtos. Se você aumentar a quantidade de um dos produtos, desloca para a esquerda, onde estão os reagentes. Então, quando aumenta a concentração, sempre desloca para o lado oposto deste componente. Ana Lúcia, até agora está sob controle, Ana? Bom dia, Claudinho. Tá tudo certo, sim. Beleza, bom dia para você, Ana. Agora, gente, é óbvio, se eu diminuir a concentração de um equilíbrio, vai ocorrer um deslocamento para o lado que está esse componente. Então, vamos lá. Ó, agora eu estou diminuindo. Se eu diminuir um componente que está nos reagentes, vai deslocar para o lado dos reagentes, vai deslocar para a esquerda. Se eu diminuir um componente dos produtos, vai deslocar para onde ele está, para a direita, lá para os produtos. Tá claro isso, gente? Certo? Agora, dá uma olhadinha aqui para mim. Eu ainda vou falar sobre concentração. Ó, eu tenho aqui um equilíbrio, certo? Milene, eu gosto de interagir porque fica mais parecido com aula, né? Então, Milene, me ajuda aqui, por favor. Ó, eu tenho esse equilíbrio químico aqui, ó. N2O4 em equilíbrio com 2NO2, tá? Eu vou adicionar N2O4. Se eu adicionar N2O4, vai deslocar para a direita ou para a esquerda? É para a direita. Isso. Se ele está na esquerda, hora que eu aumento, desloca para o lado contrário dele. Então, desloca para a direita. Agora, se eu adicionar NO2, como ele está à direita, vai deslocar para onde, Milene? Esquerda. Tá? Então, ó, gente, grava isso na sua cabeça. Quando eu aumento a concentração de um componente, eu provoco um deslocamento para o lado oposto deste componente. E aqui embaixo ele vai fazer o contrário. Ao invés de aumentar, de adicionar, ele vai retirar, vai diminuir a concentração. Se eu diminuir a concentração de N2O4, se eu retirar N2O4, vai deslocar para a esquerda, certo? Quando eu diminuo, desloca para o lado que está esse componente. E se eu retirar NO2, ó, retirei NO2, desloca para a direita. Se eu retirei, ele quer repor. Para repor, ele desloca para o lado que está o componente. Tá bom? Agora aqui, eu acho que eu tenho uma tela interessante. Deixa eu ver. Ah, gente, essa tela aqui é muito legal. Essa daqui, eu vou querer também interagir com alguém. Ô, Marília, você me ajuda aqui, por favor? Marília? Oi, Cláudia. É o seguinte, eu tenho aqui um equilíbrio Oi? químico. Você está me ouvindo? Marília, está me ouvindo? Tô. Beleza. Ó, aqui eu tenho Oi? esse... Será que está com problema a minha transmissão? Está atrasado o áudio. Mas será que é a minha ou é a sua? Milênio, está travando o meu também para você ou não? Não, eu acho que tá atrasado mesmo lá para ela. Ah, É porque tá. eu ouço normal, só que aí eu falo, demora um tempinho para você Isso. ouvir. Beleza, então tá. Então é o seguinte, Marília, eu tenho, isso chama-se delay, né? Delay que eles falam na transmissão, né? Isso. Marília, eu tenho aqui esse equilíbrio, ó, N2 gasoso mais 3H2 gasoso dando amônia. Essa reação aqui, Marília, ela chama-se síntese da amônia. E o processo chama-se processo de Haber-Bosch. H-A-B-E-R. Haber-Bosch, certo? É o processo de síntese da amônia, conhecido como processo de Haber-Bosch. Mas isso é detalhe. É o seguinte, ó, eu tenho o sistema em equilíbrio, Marília, dá uma olhadinha, ó. No início, o sistema está em equilíbrio. Como é que você sabe, Marília, que no início está em equilíbrio? Porque tá as mesmas concentrações. Porque As mesmas não, constantes. Isso mesmo, porque as concentrações estão constantes,
Tá? Agora, olha só o que aconteceu, Marília. Nesse tempo aqui, ó, nesse momento aqui, a concentração de H2 ela aumentou abruptamente. Sabe o que aconteceu, Marília? Eu adicionei H2 no sistema, certo? Esse é o equilíbrio. Nesse momento aqui, eu adicionei H2. Como é que eu sei que adicionei? Porque não mudou o tempo e a concentração aumentou drasticamente. Significa que houve uma adição de H2. Tudo bem até agora? Certo. Agora é o seguinte, se eu adicionar H2, eu vou provocar um deslocamento para a direita, né, lado 1, ou para a esquerda, lado 2? Vai ser pro 1, para a direita. Para a direita. Se deslocar para a direita, Marília, ó, deslocou para a direita, o que vai acontecer com a concentração de amônia? Vai aumentar. Vai aumentar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse momento, começa a aumentar um pouquinho a concentração de amônia, certo? Beleza? O que vai acontecer com a quantidade do N2? Vai diminuir. Vai diminuir. Se deslocou para a direita, o N2 está à esquerda, então ele dá uma diminuída. Tá? Agora uma pergunta. O sistema, ele volta a ficar em equilíbrio depois de um certo tempo? Volta. Como é que você sabe que ele voltou a ficar em equilíbrio? Porque as concentrações ficaram constantes de novo. Exatamente. Ó, então você colocou mais H2, você adicionou H2, você perturbou o sistema. Você fez uma força externa. Ele se deslocou, né, no sentido contrário do aumento para a direita, aumentou a amônia, diminuiu o N2. Só que depois de um certo tempo ele voltou a ficar em equilíbrio. Agora a pergunta derradeira, Marília, onde o KC desse equilíbrio vai ser maior? Antes de eu adicionar o H2 ou depois que eu adicionei o H2? Onde o KC... Vai ser o mesmo nas duas situações. Vai ser o mesmo nas duas situações. Por quê? Porque eu não estou mexendo aonde, Marília? Na temperatura. Perfeito, perfeito. Tá? Então, ó, se você calcular o KC antes de adicionar o H2 e calcular o KC depois, vai dar o mesmo valor, porque as constantes de equilíbrio só variam com a temperatura. Marília, de boa isso daqui? De boa. Beleza. O Ellerson, meu querido, me dá o seu aval aí, meu. Tá entendendo direitinho isso? Tô sim. Ou, opa, alguém me chamou? Alguém me chamou? Sim. Alguém abriu sem querer. É verdade. Eu acho que fui eu, Cláudio, desculpa. a Marília brigando com alguém aí. Ô, Ellerson, você entendeu, cara, que antes e depois o KC é o mesmo? Aham, mas eu teria errado. Isso, De novo. E por que é o mesmo, Ellerson? Porque o que altera o KC e o KP também é só a temperatura. Perfeito, cara. Mas é o seguinte, meu, a aula é para isso, para você tirar suas dúvidas. Agora você não erra mais, tá? Então, quando você mexe na concentração, altera, desloca o equilíbrio. Mas o KC e o KP, não. Eles só mudam se você mexer na temperatura. Certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Só um minutinho, deixa eu ver a próxima tela do que se trata. Gente, hoje vai ser uma aula muito legal, viu? Porque depois tem um exercício que a gente faz aí. Bom, agora eu vou falar sobre a pressão, certo? Ana Lúcia, eu estou olhando aqui, tem muito tempo ainda, então não vai ter problema não, tá? Ana Lúcia, Oi, tudo bem? eu tenho um recipiente e vou supor que eu tenha um gás ou uma mistura gasosa, tá? Vamos supor que tenha um gás. Ana, tem alguma equação na química que relaciona pressão do gás, volume e temperatura? Tem alguma equação? Ai, Claudinha, tem? Deixa eu tentar lembrar. Não, a de Clapeyron não. É de Clapeyron mesmo. É? Como é que é a equação de Clapeyron? É PV igual nRT? Isso, garota. Eu já tava quase indo lá no Vinicinho, mas aí você lembrou. PV é igual a nRT, certo? É aquela da véia lá, né? Puta véia não rejeita tarado.
Ó, essa equação aqui, você pode usar em qualquer sistema gasoso. Se for um gás só, é o N, certo? É um N. E se for uma mistura gasosa, que fica somatória de N. Mas é a equação de Clapeyron que você pode usar toda vez que você tem gás. Agora, Ana Lúcia, olha para mim aqui, por favor. Ó, Oi. eu vou mexer na pressão, tá? Na pressão. Então, eu não vou mexer na temperatura. Eu vou supor que a temperatura esteja constante. Esse R é constante, certo? E eu vou supor que a soma de N também vai ser constante. Então, se isso daqui for constante, isso constante, Ana Lúcia, eu vou chegar nessa relação aqui. PV é constante. Agora, deixa eu ver como é que você está na matemática, Ana Lúcia. Ó, eu tenho que PV é constante. Eu vou aumentar a pressão. E aí você vai me dizer o seguinte: se eu aumentar a pressão, para o produto ficar constante, o que tem que acontecer com o volume? Ele aumenta também, né? Então, ó, se você aumentar esse, Ana, e aumentar esse, os dois aumentaram, então não vai continuar constante. Certo? O produto é constante. Então, se você aumentar um, para ficar constante, Ana, o outro tem que diminuir. Tudo bem ou não? Tudo certo. Ó, quando o produto é constante, que eu vou dar até um exemplo para você. Ó, eu vou supor que aqui seja 8 e aqui, né, vamos supor que seja 2. Isso vai dar 16. Certo? Agora, eu vou aumentar essa pressão aqui. Eu vou passar ela para 16. Joia? Para continuar 16 o produto, esse volume aqui tem que ser igual a 1. 16 vezes 1 igual a 16. Você entendeu? Ó, aumentou o volume, aumentou a pressão, mas o volume diminuiu para o resultado continuar constante. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Então, promete que você vai gravar para mim. Quando o produto entre duas variáveis é uma constante, as variáveis são inversamente proporcionais. Ou seja, se uma aumentar, a outra tem que diminuir. Tá legal ou não? Tá legal. Moral da história. Moral da história. Quando eu aumento a pressão de um sistema em equilíbrio, eu favoreço a contração de volume, certo? Eu desloco para onde tem menor volume. Então, eu vou limpar aqui e vou pôr isso para você. Olha lá, quando aumentamos a pressão total de um sistema em equilíbrio, ocorre deslocamento para o lado de menor volume gasoso. Você só olha os gases, tá? Menor volume gasoso. Gente, de novo, quando eu aumento a pressão total de um sistema em equilíbrio, eu provoco um deslocamento para o lado de menor volume gasoso. Ô Gabriel, tá com o microfone hoje, Gabriel? Gabriel? Gabriel Armada, tá com o microfone hoje ou não? Tô sim, Cláudio. Ô, meu querido! Semana passada você tava sem, né? Semana passada eu não tava aqui em casa. Beleza, garotinho. Ô, Gabriel, faltam 5 minutinhos para acabar, mas dá tempo de fazer um exercício. Eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção. Eu vou pegar 3A no estado sólido, mais 2B no estado gasoso, em equilíbrio, Gabriel, com 4C gasoso, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção aqui, por favor. Eu vou chegar e vou aumentar a pressão total desse equilíbrio. Aumentei a pressão total. Tudo bem? Você vai ter que falar para mim se esse aumento de pressão total vai provocar um deslocamento para a direita ou para a esquerda, Gabriel, por favor.
Pra esquerda. Quantos volumes? Ô, Ellerson, Oi. você acha que ele acertou? Ele falou que se aumentar a pressão, vai deslocar para a esquerda. Você acha que ele está certo ou não? Pois é, eu teria falado a mesma coisa que ele, mas pelo que você ia falar aí, acredito que seja para direita, né? Não, Porque tem vamos que olhar ver. o volume dos Não. reagentes. Não, eu ia só explicar. Quer ver? Tá. Quer ver? Quantos volumes de gases eu tenho na direita? 4, 4 volumes. Quantos volumes de gases eu tenho à esquerda? 5. 2. 2. Porque aqui está sólido. Poxa, eu não vi. E eu falei, Ai, hein? E eu falei, certo? Aí, o Ellerson, se eu aumento a pressão, desloca para o lado de menor volume gasoso, certo? A esquerda tem 2 volumes, a direita tem 4. Então, a esquerda tem menor volume gasoso. Então, desloca para a esquerda. Gabriel acertou. Entendeu, Ellerson? Entendi. Minha mãe tava falando de bacon comigo aqui, cara. Eu não vi que isso aí era sólido, não. Foi Beleza. mal. Ô, Gabriel, ainda, deixa eu só dar uma olhada no tempo aqui, deixa eu ver. Não, ainda dá tempo, Gabriel. É o seguinte, ó, eu aumentei a pressão total, deslocou para a esquerda, porque na esquerda tem menor volume gasoso, ok? Gabriel, Certo. o que vai acontecer com a concentração de C? Vai continuar mesmo. Não deslocou para a esquerda? Deslocou? O C está na direita, então vai diminuir a concentração de C. Dá um amém aí para mim. Entendi. O que vai acontecer com a concentração de B? Vai aumentar. Isso. O que vai acontecer com a concentração de A? Pra mim, vai manter a mesma, mas eu acho que vai Isso. aumentar também. Não. Vai manter a mesma porque ele é sólido. Ah, tá. Certo? Sólido tem concentração constante. Então, aumenta, Gabriel, a quantidade de A, mas a concentração fica a mesma. E um detalhe, Gabriel, vamos supor que eu dobre a pressão. O que vai acontecer com o Kc? Vai aumentar, vai diminuir? O que vai acontecer com o Kc? Vai diminuir. Não! Marília! O KC Marília, o que vai acontecer com o Kc? Vai continuar o mesmo, Por quê? porque não mexeu na temperatura. Gabriel, volta aí, Gabriel. ah, O que vai acontecer com o Kc e com o Kp? vai manter o mesmo. Isso, garoto. Vai ficar o mesmo, porque eles só variam com a temperatura. Olha, gente, modéstia à parte, eu acho que a minha matéria você aprende exatamente como se você estivesse em sala, hein? Porque eu repito demais, cara. Uma hora você acaba aprendendo. Gente, eu estou vendo aqui pelo meu relógio, vai terminar. Eu achei que foi muito produtiva a nossa aula de hoje, gostei demais. Vai terminar, certo? Aí a gente vai voltar, 11h40 a gente volta. Não pode perder, viu? Não pode perder, porque a gente vai fechar esse raciocínio aqui. Tá certo? Ô, meu querido! Ganhou, agora eu ganhei meu dia, viu? Obrigadão. Gente, então, daqui a pouquinho a gente se vê, tá? Vai tomar um cafezinho, vai colocar alguma coisa no estômago aí, porque senão fica difícil para você concentrar na aula. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Um abraço. Marissa, brigadão. Magno, próxima aula eu quero você participando comigo aqui, hein? Um abraço.